Estadual, de Desenvolvimento Econômico, Flávio Azevedo. Bom dia, secretário. Muito bem-vindo à TV Tropical. Bom dia. Bom dia, Mara. É um prazer estar aqui de volta. Vamos começar falando de coisa boa para o estado, O Rio Grande do Norte, graças a Deus, está recebendo aí uma grande indústria, Eu vou falar o nome, não tem problema. A indústria Elizabeth, que faz cerâmica. Existe já uma estimativa de quando essa fábrica vai começar a funcionar? Existe, Mário. Eu fiz uma visita recente, quando acompanhando o governador, a fábrica lá no Distrito Industrial de Goianinha, A fábrica já está instalada, inclusive os equipamentos estão instalados. Eles iniciam um período de testes agora e eu tenho a impressão que até o final do ano eles começam a operar em regime comercial. Mesmo no que a gente chama do soft open, no início de produção para fazer os ajustes, mas até o final do ano eles estão iniciando a produção. É a segunda fábrica do Nordeste, da Elizabeth aqui. O grupo da Elizabeth é um grupo grande e já tem fábricas na Paraíba, E essa fábrica aqui é especificamente para essa cerâmica de qualidade superior, destinada inclusive à exportação. A fábrica é muito grande, a produção da cerâmica é grande e teve um motivo para estar aqui no Rio Grande do Norte, que a gente sempre deve estar atento a isso. A cerâmica não usa uma cerâmica para fazer esse tipo de piso, ele precisa de materiais que não tem em todos os estados do Brasil. No caso aqui, o Rio Grande do Norte é grande produtor de um tipo de material que agrega-se à cerâmica para produzir um piso de alta resistência. Esses materiais estão todos aqui no Siridó, são materiais derivados de feldspato, que nós temos muito, tá certo? E por isso a instalação da cerâmica aqui, ou seja, nós temos uma base tecnológica para determinados tipos de indústria, isso é importante que se diga. Existe a estimativa da quantidade de empregos que essa fábrica vai gerar? São mais de 400 empregos, podendo chegar a mais de 500 empregos quando estiver em uma operação definitiva e a pleno vapor de funcionamento. É uma fábrica importante para o Estado, até porque também tem base tecnológica, Os equipamentos são equipamentos todos de primeira linha para produzir material de primeira qualidade. E a gente fala assim, 400 empregos, mas são 400 empregos diretos. Diretos. Sem falar dos empregos indiretos, secretário? De que maneira o Estado está viabilizando a chegada dessa indústria e também de outras indústrias aqui para o Estado? Isenções fiscais, o próprio acesso, por exemplo, do gás encanado, por meio da Potgás, isso tem influenciado a vinda dessas indústrias? Tem, claro que sim. A parte do incentivo fiscal, isso é importante, mas é importante só em termos de competitividade com os nossos estados vizinhos, já que eles também oferecem o incentivo fiscal. Mas o Rio Grande do Norte tem um diferencial do Progás, para determinados tipos de indústria que têm um grande consumo de energia, que necessitam de produzir calor ou frio. O gás é muito importante e isso é um diferencial que o Rio Grande do Norte tem. E um outro diferencial também para determinados tipos de indústria que pega o produto aqui fabricado e leva para outros estados, outras regiões do país, é que o Rio Grande do Norte está no centro geométrico do Nordeste. Então, uma indústria instalada aqui no Rio Grande do Norte, ele tem um acesso quase que equidistante para o Nordeste inteiro, daqui até o Piauí, Ceará, Maranhão e também com relação à Bahia. Então, essa parte logística é importante também quando o industrial vai escolher onde se instalar. E junto com o PROAD, que é um diferencial, o Progás, desculpe, que é um diferencial que o Rio Grande do Norte tem. Secretário, eu tenho feito as matérias do Mais RN, que é uma parceria da Fierne com a própria Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Já fiz aí mais de 30 matérias, porque a TV Tropical está exibindo, mostrando esse potencial econômico que o nosso estado tem. E o nosso estado tem muito potencial, é realmente, de fato, um estado rico, mas alguns empresários reclamam da falta de segurança jurídica, O que é que a Secretaria, o que é que o senhor tem feito para poder minimizar esse efeito em relação ao empresário? Mara, realmente isso talvez seja o maior problema que o Rio Grande do Norte tem hoje. E essa insegurança jurídica ela se revela mais nas áreas que envolvem meio ambiente e a justiça do trabalho, na parte trabalhista. Essas duas áreas, elas têm sido o calvário do empresariado, não só do empresariado local, mas sobretudo o temor de empresários que querem investir aqui pela insegurança jurídica, o tema é exatamente esse. Hoje a regra é uma, amanhã a regra é outra.
as interpretações de uma mesma regra são distintas, né? Um grande empresário do Estado já chegou até a dizer, e essa frase dele virou já assim, quase que o símbolo das reclamações empresariais, que é o que o Rio Grande do Norte tem um ambiente hostil nas áreas trabalhistas e na área de meio ambiente para as indústrias que aqui querem se instalar. Não que as indústrias ou os empresários queiram descumprir as regras trabalhistas e as regras de meio ambiente, não. O problema é que existem fundamentalistas, eu chamo, né, xiitas do meio ambiente e xiitas na interpretação das leis trabalhistas, certo? Isso prejudica o Estado se for comparar com os outros estados do Nordeste, os outros estados que são nossos vizinhos, que não têm tanto rigor na interpretação da lei, até excessos de rigor na interpretação da legislação ambiental e trabalhista. Isso é um problema, mas temos que abrir o diálogo com a área do Ministério Público do Meio Ambiente, estamos procurando abrir um diálogo para que essas dificuldades se acabem, porque elas estão realmente prejudicando a instalação e a decisão da instalação de uma empresa no Rio Grande do Norte. Mas eu noto também um estreitamento grande, né, entre os empresários e na hora de conseguir, né, esses licenciamentos, pelo menos lá no IDEMA, né, com essa nova gestão. Não, eu digo que o IDEMA tem sido o grande aliado nosso nessa luta. Não é nem luta só, é um drama quase, tá certo? E tem uma explicação, o novo superintendente do IDEMA é um profissional do ramo. Rondinelli, Dr. Rondinelli, né? Tá certo? Até então era mais um cargo político, Rondinelli é um técnico. E um técnico que se faz respeitar pelos seus pares e também pelas áreas externas do IDEMA. O IDEMA tem sido absolutamente fundamental para a superação dessa guerra histórica aí dos empresários com relação aos fundamentalistas, como eu chamo, do meio ambiente e do trabalho. Secretário, vamos falar agora de energias renováveis, né? A gente vê que aqui no estado existiu o boom da energia eólica, mas agora também está se iniciando a energia solar. Quais são os projetos que a Secretaria tem em relação à energia solar? Olha, a Secretaria, ela tem um papel de tentar fazer fomento. Nessas empresas, elas já vêm para cá quase que decididas por um motivo muito simples. Está no Rio Grande do Norte o maior potencial em termos de qualidade e de quantidade de ventos, que beneficiou e continua beneficiando a energia eólica, e de quantidade de insolação, dias de sol ano, que está sendo o grande impulso dessa nova cadeia produtiva de energia, que é a energia solar. Então, isso está no Rio Grande do Norte. A natureza, Deus colocou isso aqui no Rio Grande do Norte e ninguém tira, né? Porque é uma condição excepcional que nós temos. Definitivamente, isso é um fator fundamental para o desenvolvimento do Rio Grande do Norte, com indústrias de tecnologia ou de base tecnológica, como são essas indústrias de geração de energia. Já tem aqueles leilões relacionados aos parques solares aqui para o estado? Aí nós temos que enfrentar um outro problema rapidamente. Não é os leilões dependem de haver linhas de transmissão para a transmissão dessa energia que está sendo produzida. As condições de produção de energia nós temos, mas não temos ainda as condições ideais de transmissão de energia. Até porque, muitas vezes, isso não depende só de políticas específicas para o Rio Grande do Norte. Agora mesmo nós temos um problema de transmissão de energia situada entre Paraíba e Pernambuco, né? Aqui no Rio Grande do Norte as soluções foram dadas. O governo, junto com os industriais, se juntaram, fizeram as devidas pressões e demandas perante o Ministério de Minas e Energia e foram dadas as soluções de conexão local. Mas está começando a aparecer problema em outros estados, a gente tem que ficar atento a isso. A responsabilidade da instalação dessas linhas é do governo federal? É do governo federal. Lá atrás, o governo Fernando Henrique, a produção de energia foi privatizada. A distribuição de energia também foi privatizada, no caso a Cosern aqui, mas a transmissão entre as fontes de produção e a distribuição, isso permaneceu como sendo, eu acho que foi uma coisa bem elaborada, no sentido de regulamentar esses dois setores, o governo segurou a transmissão de energia para ele. O problema é que, em função de políticas equivocadas, a Eletrobras e as suas subsidiárias, elas quebraram.
elas perderam sua capacidade de investimento. No caso aqui, essa transmissão, essas linhas de transmissão sempre foram feitas pela Chesf. E a Chesf é exemplo de todas as outras companhias do sistema Eletrobras e estão em série dificuldades financeiras por conta de políticas que nós todos conhecemos, que foram aplicadas em cima do setor energético nacional. E hoje o Rio Grande do Norte é interessante, né? Você fala em energia renovável, se a gente falasse há 5 anos, parecia algo surreal. Mas hoje o Rio Grande do Norte possui energia por meio da energia renovável, principalmente dos ventos, né? Para poder abastecer todo o estado e ainda sobrar energia. Não é isso, secretário? Pois é, hoje, no ano passado... É autossuficiente, era essa palavra. Nós somos autossuficientes, é verdade. Somos. O mês passado, 2 novos parques entraram em funcionamento, em produção, levando a nossa capacidade de produção para 3 gigawatts de produção de energia eólica. Isso é uma quantidade de energia enorme, tá certo? O caminho da energia solar está chegando, a energia solar está seguindo nessa mesma trilha, tá certo? De modo que eu acho que isso é um privilégio que o Rio Grande do Norte tem. E quero observar o seguinte, a energia eólica continua havendo disponibilidade para a produção de energia eólica. Com um novo campo agora aparecendo, que é a energia eólica offshore. Você tentar produzir isso no mar, como é feito na Dinamarca, como é feito na Inglaterra. No mar. Aproveitando uma característica também especial. O nosso litoral do Rio Grande do Norte, a nossa plataforma marítima, ela está apenas a 10 metros, 10 a 15 metros de profundidade. Ao contrário, por exemplo, do Mar do Norte, onde é produzido grande parte da energia da Europa, que está a 50 metros de profundidade. Então é uma obra cara. Aqui a nossa lâmina d'água chega aí nos 10, 12 metros, o que é bastante propício para estar produzindo no mar, ou seja, nós temos uma capacidade infinita de produção de energia. A capacidade é tão alta que tem até outros estados que estão vindo construir parques aqui, né? Exatamente. Paraná? Paraná. A Companhia de Eletricidade do Paraná está fazendo, o maior investimento dela hoje é no Rio Grande do Norte. Show de bola. Secretário, muito obrigada pela entrevista, passou rápido? Muito obrigado. Eu é que agradeço pela atenção e poderia à disposição. Ficar mais um tempinho aqui conversando, né? Mas, infelizmente, o nosso tempo é restrito. Muito obrigada pelas informações. Depois a gente faz uma matéria bem completa falando sobre essas energias renováveis. Obrigada. Obrigado.